Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Vídeos de visitar com vocês. Algumas vezes naquele naquele up que eu mostrei pra vocês. Nesse up, não enganei, tudo mal. Esse daqui, ele não custa dinheiro e é bem legal. Então, o vídeo passado, aquele da Sevilha, muitos de vocês, eu também reparei isso, que estava muito baixo o barulho. Enquanto vocês não me viam falando, então eu vim aqui gravar outro desses tipos melhor. Então, pessoal, pra vocês terem noção, a esse daqui de português, ela não custa dinheiro, então bora lá, hein? Ela não é daquelas que demora 5 anos pra entrar e depois quando entrar é bem dificilzinho. Pra vocês falarem, depois vocês, quando vocês tiverem o chat, pra vocês... Ai, desculpa, gente. Aqui. Olha, gente. Tudo mandando mensagem pra mim. Então vou aqui no chat. Eu vou mostrar a conversa da Carol, que vocês não viram nada no vídeo passado. Mas eu tô tentando falar um pouquinho mais alto, não sei se vai dar tudo bom. Gente, eu vim aqui. Pessoal, essa conversa é bem atrasada, gente. Como vocês podem ver, essa conversa foi de ontem, às 2h12 da tarde. E eu comecei, tipo, olha aqui, fui eu começar a conversa. Porque fui eu que pedi ela pra amizade, ela aceitou, então fui eu começar a conversa. E eu comecei assim, gente. Oi, gostaria de saber se estou falando com a Carol Sevilha, pessoal. Depois, como ela entrou, apareceu assim: Carol Sevilha Oficial entra na conversa. E depois ela, ela tem essa foto super linda de perfil no final do vídeo. Eu vou mostrar o perfil dela pra vocês. Eu não vou divulgar no grupo, isso aqui é rap, então não há divulgar nada. Mas mesmo que eu só divulgo números de fakes, essa aqui não é fake, portanto, mesmo que fosse WhatsApp, eu não sei, aparenta não ser fake. E ela mandou sim, no caso que é sim. Tinha muita gente falando assim, eu tô falando slide em espanhol. Não é como se ela, porque ela não percebe espanhol. Mas tem, porque, gente, Carol Sevilha, já vi tantas vezes a Portugal, já fez tantas entrevistas com brasileiros, ela fala espanhol sim. E depois eu coloquei assim, eu coloquei aqui, manda foto de agora. Ela mandou, gente, desculpa, tá tirando pincel, mas aqui tem que tirar. Ela mandou essa foto super linda dela. Super linda. Gente, super linda mesmo. Beijo, Carol. Eu vou clicar nela pra vocês verem como ela não é fake. Se vocês virem aqui, o rostinho dela tá sem nenhum tipo de maquiagem, não. Nenhum tipo de maquiagem. Se fosse sem fotos tiradas, seria alguma maquiagem. Portanto, eu acho que não é fake. Desculpa, tá riscando aqui um pouquinho. Segundo, se vocês se concentrarem, se eu estivesse gravando série e não seria alguma maquiagem, esse é o tipo de roupa que ela gosta de usar. E se vocês verem algum tipo de vídeo, ela nunca gravou nesse lugar aqui, gente, peraí. Desculpa, gente, que eu tô... Ela nunca gravou nesse lugar, gente. Eu não sei onde que é esse lugar aqui, onde que ela tá. Mas ela nunca gravou aqui, ela gravou assim no quarto dela. Então, já achei que era oficial mesmo. E depois eu vim aqui embaixo pra escrever, manda áudio pra mim. Manda um áudio mandando beijo pra mim. E como ela sabe por nome, ela sabia qual era o meu nome. Depois, gente, muito linda essa foto, eu não canso de olhar. Depois ela respondeu assim pra mim, não posso. Não puedo. Não posso, caso não posso.
Depois eu mandei assim, tá? Então ela não pode, tá? Manda print do seu canal, pra ela mandar um print do seu canal. Então, ela mandou um print super fake. Por isso, não sei se eu consegui explorar. Primeiro, ela não dá como ela se inscrever no seu próprio canal. E deixa eu no canal aqui em editar vídeo aqui. Às vezes eu editar vídeo e quer gravar. Não tem nada disso aqui. Segundo, como assim a Carol Sevilha está em português? Isso mesmo, está em português. E a Carol Sevilha, gente, olha aqui, pessoal. Olha que é fake. É a Carol Sevilha que está em português. Patinhas todas, né, pessoal? Desculpa, pessoal. E terceiro de tudo, gente, pra vocês não ficarem falando que eu só tô falando mentira. Gente, olha isso aqui. Peraí, desculpa. Olha isso aqui. Isso aqui é super recente. Ela colocou isso aqui hoje. Ela colocou essa capinha aqui. A gente faz muito tempo, juro pra vocês. Agora não tem esses inscritos aqui. Ela tem 800 mil. E aí a gente ficaria assim, porque ela... E também dá pra ver, pelo tempo que ela demorou, quando é verdadeiro, já tem a mão. Não tem hora que ela marcou, gente. Ela demorou muito tempo pra colocar. Eu coloquei aqui, pessoal. Vamos fazer inscrição no seu próprio canal. Porque não é meu celular. No caso, porque eu não é meu celular. E está em português, vão desse pontinho de exclamação. Super assim, o que você tá fazendo assim? Gente, grava vídeo agora e manda. Tipo, não dá, ela só assim, não dá aqui. Não, tipo, como assim, pessoal? Não dá, como assim? Gente, vida que... Eu não estou passando aqui. Tem, ontem às 4, já passou muito tempinho. Eu escrevi, olá, Carol. Carol entre aspas, que eu não entendi se é a mesma Carol. Oi, estou mandando mensagem agora pra Carol. Faz assim, você, tipo, no início eu pensava que era a mesma Carol oficial. É fake. No início eu pensava que era a mesma Carol oficial, tipo, você fake, vou colocar essa cara assim, tipo, muito desanimada, tipo, de riso. Tipo assim, mentirosa, tipo assim, vou colocar. Ai, mentirosa, metida. Gente, que horror. Não se faz passar. Nossa, não se tá passando passar por pessoas que nem é você, mentirosa, fofoqueira. Eu mandei um áudio pra ela aqui, ó. No vídeo não está sendo reproduzido. Eu vou reproduzir o áudio pra vocês, tá? Nossa, não está passando passar por pessoas que nem é você, mentirosa, fofoqueira. Esse áudio, estúpida. Desculpa se eu ser criança, estúpida. Ixi. Burra, né, gente? Que burra. Censura para outras pessoas. Eu acho que ela me vai bloquear, gente. Acho que tipo, eu acho que ela aqui me vai bloquear. Mas se ela bloquear, eu não quero saber, gente. Ela aqui é a Carol. E agora, como já tá terminando o vídeo, eu vou mostrar o perfil dela pra vocês, né? Não tem como. No chat enviar. Se vocês tiverem a app, já tem o perfil dela. Esse aqui é o perfil dela.
se essa fosse a app dela, tipo, a app dela já tá aqui faz tempo, como eu sei, minha amiga tem a partir que instalou essa app. Que no caso foi nos segundos dias, como se eu sou o único, porque, tipo, na diretoria tinha, e a Carol Civil está por dentro disso tudo, e ela já era do level 20, né, pessoal, ela era do level 10. Só que vocês não também dá que a Carol já tava desde o level 15, pessoal. A minha amiga sabe isso. Ela tem reprodução de 34. Ela tem 31 pessoas seguindo ela. E os seguidores são 9 que estão seguindo. Chat, e eu não vou seguir ela, porque é tudo muito fake. E ela está no level 4. Pessoal, e é tão fácil de você passar level. Nos posts, ela não tem nenhum post, gente. Zero posts aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Aqui, de posts. Ela não postou nadinha de nada. E na moral, ela só tem uma mensagem, pessoal, que ela é autora. Ela no Graça, gente. Ela tem ainda, ela não tem vergonha na cara de que a cara vira oficial, né, pessoal? E aqui temos a responder. Aqui responder ela, gente. Nossa vida, né, pessoal? Então, olha, gente. Esse aqui o canal dela. Ela é essa aqui. Eu tô divulgando pra vocês. Porque essa aqui no YouTube não conta como divulgar. Tá, gente? Então agora, deixa eu sair aqui da amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Já aqui embaixo no canal se você quer mais vídeos desses. Aqui eu reproduzi do outro vídeo passado. Porque o vídeo passado tava com muita má reprodução. Então tava muito baixinho. Vocês ficaram muito tristes, né, pessoal? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E as apps que você pode instalar depois, se vocês quiserem. Eu não deixo na descrição porque vocês nunca pedem. Mas essas apps pro meu teclado, ficou deixando tudo essas apps, gente. O meu celular faz pra isso tudo. O seu não sei.